Vocês já ouviram falar de uma rainha que mudou o destino de um povo inteiro? Uma rainha que, mesmo sendo jovem, corajosa e cheia de fé, arriscou tudo para salvar os outros? Hoje, eu vou contar a história incrível da rainha Esther, uma menina comum que se tornou uma das rainhas mais amadas e respeitadas da Bíblia. Então, preparem-se para ouvir sobre coragem, amizade e, acima de tudo, amor pelo próximo. Vocês estão prontos? Vamos mergulhar nessa história. A nossa história começa há muito, muito tempo atrás, em um grande reino chamado Pérsia. O rei desse reino se chamava Assuero, um homem poderoso e temido por todos. Mas, um dia, algo aconteceu no palácio, e o rei Assuero decidiu que precisava de uma nova rainha. O rei queria alguém muito especial, então enviou mensageiros para todas as partes do reino em busca das moças mais bonitas e amáveis, para que uma delas pudesse ser coroada rainha. Entre as escolhidas estava uma jovem chamada Esther. Esther era diferente das outras moças. Ela era doce, gentil e carregava uma fé profunda em seu coração. Mas Esther tinha uma história que a tornava ainda mais especial. Ela era órfã e tinha sido criada por seu primo Mardoqueu, um homem bondoso e sábio que a amava como se fosse sua própria filha. Mardoqueu sempre a ensinou a confiar em Deus em todas as situações e a ser uma pessoa boa e justa. Desde pequena, Esther ouviu essas palavras e acreditou nelas de todo o coração. Agora, imagine Esther chegando ao palácio. Tudo era muito novo e até um pouco assustador. O palácio do rei Assuero era enorme, com salões cheios de tapeçarias douradas, lustres de cristal que brilhavam como estrelas, e janelas altas por onde entrava a luz do sol, deixando tudo ainda mais bonito. Esther estava maravilhada com toda essa beleza ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, seu coração batia mais forte, cheio de ansiedade. Enquanto Esther se preparava para encontrar o rei, talvez tenha se lembrado das palavras de Mardoqueu: confie em Deus, Esther. Ele está sempre com você. E com essas palavras em sua mente, ela respirou fundo, reuniu toda a sua coragem e caminhou até o salão do trono, onde o rei a aguardava. Quando Esther entrou, o rei Assuero ficou imediatamente encantado. Ela não era apenas bonita, mas tinha uma luz especial. Esther tinha uma expressão de bondade e gentileza, que vinha do seu coração cheio de fé. E sabe o que aconteceu? Assuero percebeu isso. Ele viu que Esther não era como as outras moças. Seu jeito simples, sua humildade e seu olhar bondoso conquistaram o coração do rei. Para surpresa de todos no palácio, o rei Assuero, sem hesitar, levantou seu cetro e a escolheu para ser sua rainha. A partir daquele momento, Esther, a jovem órfã e corajosa, tornou-se a rainha da Pérsia. Ela foi coroada com uma linda coroa dourada, que brilhava mais que todas as joias do palácio. O povo aplaudia e todos se alegravam pela nova rainha. Esther não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Agora, ela não era apenas uma menina comum, ela era a rainha Esther, escolhida para estar ao lado do rei. Mas, no fundo do coração, ela sabia que estava ali porque Deus tinha um propósito especial para sua vida. A vida no palácio era de risadas e alegria, mas nem todos os que estavam perto do rei Assuero eram bons e justos. Entre os conselheiros do rei havia um homem chamado Amã. Ele era um dos homens mais poderosos do reino, sempre ao lado do rei, mas seu coração era escuro, cheio de inveja e maldade. Amã se achava muito importante e gostava de ser tratado com reverência. Todos no reino se curvavam diante dele, mostrando respeito. Todos, exceto uma pessoa, Mardoqueu. Mardoqueu, que era judeu, só se curvava diante de Deus e se recusava a se curvar para Amã. Isso deixava Amã furioso. Cada vez que ele passava por Mardoqueu e via que ele não se curvava, seu ódio crescia mais e mais. Então, Amã começou a pensar em um plano terrível. Ele queria se livrar de Mardoqueu e de todos os judeus no reino. Vou destruir todos os judeus, pensou Amã, com um sorriso sinistro no rosto. Ele sabia que para isso, precisaria convencer o rei Assuero a assinar um decreto. Certo dia, Amã foi até o rei Assuero. Com palavras suaves e manipuladoras, ele começou a falar sobre um povo diferente que vivia no reino. Ó rei, disse Amã. Há um povo espalhado entre todas as províncias do teu reino, que tem leis diferentes de todos os outros povos. Eles não obedecem às tuas leis, e portanto, não é do interesse do rei deixá-los viver. O rei Assuero, confiando em Amã e sem saber a verdade, escutou atentamente. Amã continuou. Se for do agrado do rei,
que se escreva um decreto para destruí-los, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos que executarem essa ordem. O rei, sem imaginar o plano maligno de Amã, tirou seu anel de sinete e o deu a Amã, autorizando-o a fazer o que quisesse com o povo judeu. Com o anel do rei em mãos, Amã rapidamente escreveu o decreto, ordenando que todos os judeus no reino fossem destruídos, mortos e aniquilados em um único dia. O decreto foi enviado para todas as províncias, causando grande tristeza e medo entre os judeus. Quando Mardoqueu soube do decreto, ficou muito triste e foi até a praça da cidade, chorando e clamando a Deus por ajuda. Os judeus em todas as províncias fizeram o mesmo. Havia grande tristeza e choro entre o povo de Deus. Eles estavam desesperados, sem saber o que fazer para evitar essa tragédia. Enquanto isso, Amã estava satisfeito, acreditando que seu plano maligno estava em marcha e que finalmente se livraria de Mardoqueu e de todos os judeus. Mas o que Amã não sabia era que Deus tinha um plano maior. E que a coragem e a fé de uma mulher, a rainha Ester, mudariam o destino de todo o povo judeu. Mardoqueu sabia que aquele era um momento difícil e que somente Deus poderia salvá-los. Então, ele fez algo muito corajoso, foi até Ester, a rainha, e pediu que ela falasse com o rei Assuero em defesa do povo judeu. Mas Ester sabia que isso não seria nada fácil. No palácio, havia uma regra muito rígida, ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Mesmo Ester, sendo rainha, poderia ser punida com a morte se fosse ao encontro do rei sem permissão. O único jeito de alguém ser perdoado era se o rei estendesse seu cetro de ouro, um gesto de misericórdia. Então, vocês podem imaginar o quanto isso era perigoso. Ester estava com medo, mas também sabia que era a única que poderia fazer algo por seu povo. Com tudo isso, Ester se sentiu muito preocupada, mas Mardoqueu disse a ela algo muito importante. Ester, quem sabe se não foi para um momento como este que você se tornou rainha? Essas palavras tocaram o coração de Ester. Ela entendeu que talvez Deus tivesse colocado ela naquela posição exatamente para que pudesse salvar o povo judeu. Mesmo com medo, Ester decidiu que enfrentaria esse desafio, mas pediu que Mardoqueu reunisse todos o povo para jejuarem e orarem por ela durante 3 dias. E ela mesma também jejuou, pedindo a Deus forças e coragem para o que estava por vir. Os 3 dias passaram devagar, e Ester sentiu que estava pronta. Ela vestiu seu manto real, arrumou-se com toda a graça e coragem que conseguia reunir e foi em direção ao salão do trono. O palácio estava em silêncio enquanto Ester caminhava lentamente, seu coração batendo forte. Será que o rei estenderia o cetro de ouro? Será que ele a ouviria? Ester sabia que sua vida e a vida de todo o seu povo dependiam daquele momento. Quando Ester finalmente chegou ao salão do trono, o rei Assuero a viu se aproximando. Todos os olhares se voltaram para ela, e o salão ficou em silêncio. O rei a observou por um instante, e... Então ele estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. Ele a perdoou e permitiu que ela falasse. Com uma reverência, Ester respirou aliviada e se aproximou do rei. Mas, em vez de falar tudo imediatamente, Ester foi sábia e convidou o rei e Amã para um banquete especial. O rei ficou surpreso, mas aceitou o convite. Amã, por sua vez, ficou orgulhoso de ser convidado pela rainha e mal podia esperar pelo banquete. Ester sabia que teria uma oportunidade de falar com o rei sobre seu pedido, mas também sabia que precisava ser paciente e corajosa para revelar a verdade. Esse banquete era apenas o começo do plano dela. Na noite do banquete, o rei estava curioso e perguntou a Ester o que ela desejava. E Ester, corajosa e sábia, fez um segundo convite para que o rei e Amã fossem a outro banquete no dia seguinte. Durante esses banquetes, o rei começou a perceber algo especial em Ester, e isso só aumentou o carinho que ele sentia por ela. O segundo banquete estava magnífico. A mesa estava cheia dos melhores pratos, as velas brilhavam suavemente e o aroma dos incensos perfumava o ambiente, criando uma atmosfera encantadora. O rei Assuero e Amã estavam sentados, e Amã estava feliz e orgulhoso, achando que era um convidado muito especial. Ele não fazia ideia do que Ester estava prestes a revelar. Enquanto saboreavam o banquete, o rei Assuero olhou para Ester com carinho e perguntou, cheio de curiosidade. Minha rainha, qual é o seu pedido? Até metade do meu reino lhe darei, se for o seu desejo. Ele via que Ester estava apreensiva, como se tivesse algo importante a dizer. Ester respirou fundo, sentiu seu coração bater mais rápido, e então decidiu falar. Ela disse:
Ó rei, se encontrei favor a seus olhos, e se for do seu agrado, poupe minha vida e a vida do meu povo. Porque eu e meu povo fomos vendidos para a destruição e para a morte. Essas palavras saíram do fundo do seu coração, e a coragem dela encheu o salão. O rei Assuero ficou chocado. Ele não entendia como alguém poderia querer fazer mal à sua amada rainha e a seu povo. Indignado, ele se levantou e perguntou: Quem é esse homem? Quem se atreveria a fazer uma coisa dessas? A raiva do rei era tão grande que sua voz ecoou pelo salão. Esther então apontou para Amã e, com firmeza, respondeu: O inimigo e o adversário é este homem mau. É Amã. Amã ficou paralisado de medo. Ele nunca imaginou que Esther revelaria o plano dele, e percebeu naquele momento que estava perdido. O rei Assuero, enfurecido, deixou o salão para pensar sobre o que tinha acabado de ouvir. Enquanto o rei estava fora, Amã começou a implorar por sua vida. Ele se jogou aos pés de Esther, suplicando que ela o perdoasse e pedindo para não ser punido. Mas nada poderia mudar o fato de que Amã havia planejado a destruição de um povo inocente. Ele havia tramado para destruir Mardoqueu e todos os judeus, e agora seu plano havia sido revelado. Quando o rei Assuero voltou, ele viu Amã caído perto de Esther, implorando desesperadamente. Isso apenas aumentou a raiva do rei, que ordenou que Amã fosse punido pela maldade que havia cometido. E o próprio decreto que Amã havia escrito foi desfeito, salvando o povo judeu. Graças à coragem de Esther e à sua fé em Deus, seu povo foi salvo. O rei, tocado pela bravura de Esther, emitiu um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem e ficassem em segurança. Esther tinha arriscado sua vida, mas seu amor pelo povo e sua confiança em Deus mostraram que a coragem dela poderia mudar o destino de uma nação. Esther nos ensina que, quando temos fé e agimos com coragem, Deus pode nos ajudar a vencer até os maiores desafios. E aí, gostaram da história da rainha Esther? Ela é um exemplo de como podemos ser corajosos e ajudar os outros, mesmo quando temos medo. Se você também acha que essa é uma lição importante, não se esqueça de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal A Bíblia Ensina. Ah, e também clique no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela para aprender mais histórias incríveis da Bíblia. Nos vemos lá. Até mais, amiguinho!